E aí a gente começa a entrar, acho que num ponto, talvez já começar a ficar polêmico de cara, Já. né? Mas, né, pensando assim, o que aconteceu em 2023? Normalmente, primeiro ano de governo tende a ser um ano em que você aperta um pouco o cinto. Porque você fala assim, caramba, vou entrar num novo governo, eu sei que pressão por gasto existe, seja pelo gasto ser muito amarrado, seja porque você tem que lidar com interesses políticos na medida em que o governo vai avançando, seja porque acontecem imprevistos. Normalmente você entra num primeiro ano de governo com uma política fiscal mais amarrada. E a gente entrou nesse ano, do ano passado, na verdade, em 2023, com uma expectativa de déficit bastante substancial. E se no primeiro ano de governo, que é o ano que você tem mais incentivo para dar uma apertada no cinto, você já não apertou o cinto, o que te leva a crer que no ano seguinte você vai apertar mais, ou depois, ou em ano de eleição. Então, essa expectativa ela acaba alimentando diretamente uma expectativa de inflação, porque você fala, caramba, vai ter mais gasto. Aquele trabalho de você puxar o freio de mão não vai ser feito. Então, o governo vai estar colocando recurso na economia, esse recurso na economia, como a pandemia mostrou bem, você tem vários elementos positivos e momentos em que política fiscal são extremamente necessárias, mas ela não é sem custo. Ela não é um cheque de 800 bi que você escreve e pronto, está resolvido. Não, isso vira inflação, isso vira uma inflação extremamente resiliente, como a gente está vendo em economias desenvolvidas, e isso, evidentemente, vai se mostrar nesse link entre gasto do governo e expectativa de inflação à frente, depois também inflação realizada. Legal. Já que o Felipe começou com as polêmicas, eu vou trazer o Renato 38 aqui para a mesa. Esses dias me sugeriram um corte dele que ele falava a inflação real é o avanço de quantidade de moeda, né? É um monetarista clássico, Renato 38, né? A gente não pode esquecer que essa quantidade de moeda em circulação, ela vai bater um pouco na dívida e isso vai, ao todo, bater lá no poder de compra da população e gerar um avanço nos preços. Só que o outro aspecto que o Felipe trouxe, que é maravilhoso, é o das expectativas, né? Então, assim, tem mais moeda em circulação? Tem. O governo está emitindo mais dívida? Tá. Isso vai gerar mais poder vai gerar uma elevação de demanda, né? Um poder de compra mais elevado e, consequentemente, com a oferta escassa, o preço sobe. A segunda, que é essa do Felipe, que ele trouxe, que é maravilhosa, é das expectativas, né? Eu sempre dou o exemplo do meu tio João, que tem um açougue. Quando a gente tem as expectativas ancoradas, o meu tio João ele corrige o preço da carne exatamente acreditando que a inflação vai ser o que está meio que circulando aí. Quando a expectativa de inflação começa a avançar, o meu tio ele antecipa o reajuste, que era o que acontecia à época da hiperinflação aqui no Brasil, né? Então, ao invés, olha, eu tenho 5, eu acredito que vai cumprir, as contas estão saneadas, está tudo relativamente equilibrado, 5 de inflação, vou dar os 5 de inflação aqui, e aí a inflação corrente é 5. Quando a inflação vai para 6, vai para 7, meu tio fala assim, pô, vou dar 10. Eu já meto uma gordura, né? E aí, o exemplo do meu tio, eu nem tenho um tio chamado João, mas... eu já estava fazendo pedido aqui de carne. O exemplo é o formador de preço médio, que vai antecipar um processo no qual ele não acredita que a inflação vai convergir ou que os preços ficarão bem acomodados, e ele antecipa isso, transformando a expectativa dele numa profecia autorrealizável. Ele antecipa, ele transforma a expectativa de inflação em inflação. Então, o que era esse ano vai subir. E aí subiu no corrente. Sim. Então, esses dois aspectos são relevantes. O fiscal, muito relevante, e um desendereçamento fiscal, ele gera um avanço nas expectativas que faz a inflação crescer, meio que uma referência circular. Por isso que é tão relevante, falar assim, ó, não só o fiscal está saneado, não só as contas estão saneadas, como nós vamos fazer o que for necessário para sanear essas contas. Ou seja, eu firmei um compromisso que eu vou sanear as contas, não é bagunça. Então, eles vão fazer mesmo, dá para acreditar. E aí, por isso que, às vezes, muitos economistas falam assim, pô, o presidente ele pode ter a ideologia que ele quiser, ou o Lula, no caso, ou o Bolsonaro, na época, pode falar em expansão fiscal. Entretanto, falar que você não vai fazer o fiscal em detrimento de outras coisas, você vai deteriorando a expectativa fiscal e você vai contratando inflação corrente simplesmente no verbo, o que é terrível.